Olá amigos, bem-vindos ao 8º episódio do nosso podcast Atrás do Sol. O meu nome é Leonor, estou muito feliz por estarmos aqui de volta. Hoje eu vou-vos dar 7 da sino, porque estou com uma sino bonita, está com um pôr-do-sol bonito lá fora, está imenso calor lá fora e eu estou cá dentro, com uma brisa da janela. Tenho a minha aguinha fresca à minha beira, tenho vocês que são uma boa companhia e portanto espero que vocês também estejam num sítio assim com uma vista bonita, a beber a vossa bebidinha. Pode ser uma coisa um bocadinho mais requintada que água, né? Podem estar a beber uma calazeira, uma cervejinha, um vinhinho. Eu estou a imaginar-vos a ouvir isto. Espero que hoje tenhamos assim um episódio bem leve, que eu estou mesmo a precisar assim de uma leveza. E pronto, olhem, e também queria partilhar, antes de partilhar exatamente o tópico deste podcast, queria-vos contar que esta semana aconteceu o que eu mais quero que aconteça neste podcast, que é esta facilidade de mudar de temas e de alguma coisa que eu preciso mesmo de falar e portanto vou falar. E portanto esta semana tinha, como quase sempre, tenho sempre uma ideia mais ou menos concebida na minha cabeça daquilo que eu vou falar e durante a semana vou pensando em exatamente o que é que eu quero dizer sobre este tema. E depois, esta semana foi um caos de notícias e de coisas. Portanto, algumas das coisas que aconteceram fizeram-me pensar em outras coisas e refletir. E portanto já não fazia sentido nenhum para mim falar sobre se calhar o tema inicial, mas sim mudar um bocadinho. E eu não quero nunca que este podcast seja uma coisa pesada e que não se consiga ouvir se tem que haver uma opinião diferente da minha. E portanto não é nada disso que vou encontrar hoje. Mas pronto, mas não conseguia fazer um podcast, falar sobre um tema mesmo random, quando a minha cabeça anda a pensar muito em extremismos, que é esse o tema de hoje. E portanto, pronto, espero que seja leve, espero que gostem, que estejam bem, que estejam felizes e que gostem deste podcast. Para mim é o que mais me interessa neste momento, que gostem deste episódio e que sintam bem a ouvi-lo e fico à espera das vossas opiniões. E porquê extremismo? Extremismo porque na minha vida já fui chamada de extremista algumas vezes por algumas pessoas. E sempre em situações com as quais eu concordei muito pouco de ser chamada extremista. Eu acho uma pessoa muito pouco extremista. E portanto, vai daí já isto. Mas eu percebo, agora consigo olhar para trás e perceber porque é que fui chamada de extremista. Mas eu acho que para mim há uma grande diferença entre o extremismo que eu fui, e que eu se calhar ainda sou para algumas pessoas, e o que eu de facto considero extremismo. E portanto fui aqui pedir ajuda à Infopédia para me dizer então o que é que exatamente é o extremismo. E a Infopédia diz que o extremismo é uma atitude de zelo extremo e radical na defesa de crenças ou opiniões, geralmente acompanhada de intolerâncias, antiposições distintas ou fanatismo. E portanto, isto sim para mim faz todo sentido. E principalmente aqui esta parte de ter uma posição anti as outras ideias. Isto para mim é aqui que eu traço muitas vezes a linha do que é o extremismo ou o que não é. Mas contando um bocadinho da minha história e depois partindo a como é que chegámos até aqui, eu há uns anos, diria quando tinha se calhar 16, 17 anos, se calhar um bocadinho antes, mas nesta altura da minha vida, era uma adolescente muito preocupada com as questões ambientais. Mesmo muito preocupada, até acho que tinha um bocadinho de eco-ansiedade, acho que é assim que se chama, que é aquela ansiedade extrema por saber que nós estamos a matar o nosso próprio planeta e que não há muita coisa que possamos fazer em relação a isso. Sentia mesmo muito inútil nesta tentativa de salvar o planeta. Porque de facto, deixem-me já dizer-vos a minha opinião, isto pode ser um bom outro episódio. Mas sinto que nós somos todos um bocadinho inúteis nesta salva e, portanto, isso é uma coisa complicada, eu acho, de gerir. E na altura era uma pessoa muito preocupada com isto, muito mais do que sou agora. E então comecei a fazer algumas trocas na minha vida, que na altura faziam todo sentido para mim. E pronto, e que algumas pessoas à minha volta acharam que era extremista da minha parte. Portanto, deixei de usar, por exemplo, shampoos sólidos e gel de banho e passei a usar sabonete e shampoo sólido. Como se tinha uma jarrinha onde eu guardava a água dos banhos. E depois usava para variedíssimas coisas. Portanto, a água do banho é aquela água quando vocês ligam a água quente e ficam à espera que aqueça, não era a água do banho com nojo. Pronto, e quando digo estas trocas, digo muitas outras. Deixei de usar desodorizante normal, passei a usar um muito mais ecológico. Desodorizantes foi daquelas coisas que eu passei por muitos, porque há muitos que não funcionam bem a nível desta parte mais ecológica. Comprei discos reutilizáveis de algodão. Pronto, isto agora, acho que muitas dessas coisas são super normais. Mas se calhar, há 5 ou 6 anos não eram assim tão normais e muito menos de uma miúda.
E sinto que muitas vezes fui chamada extremista também exatamente por ser uma miúda e, portanto, as minhas opiniões. E isto, por acaso, também podia ser um bom outro episódio do podcast, porque eu sinto muito que, ao longo da minha vida também, já fui bastante subestimada por ser uma miúda. Tipo, por ser nova. E é uma coisa que me tira de sério. Mas pronto. Porque sinto que, se calhar, se esta preocupação mental viesse da altura de pessoas de 30 anos, teriam sido muito menos julgadas ou muito menos apontadas do que eu fui na altura. Além disto tudo, vem o grande problema, e acho que aqui sim foi onde eu mais vezes fui chamada de extremista, que foi tornei-me vegetariana. Que mais uma vez, hoje em dia é uma coisa que é normal, mas digo-vos, eu sinto que quando eu comecei a ser vegetariana, não fui a primeira pessoa do mundo, claro que não, mas eu, enquanto vegetariana, passei o boom, não é? Porque quando eu comecei a ser vegetariana havia mesmo poucas opções de comida, em restaurantes nunca havia comida para mim, mesmo no supermercado havia bem poucas opções. E agora, passados. Eu sou vegetariana em 2018, se não estou em erro. Portanto, já passaram alguns anos. Pronto, não sei. Passaram 6, 7, 7, 6? Pronto, por aí. Não me está a precisar fazer muitas contas de cabeça. E portanto, sinto que passei esse boom. E portanto, percebo que há estes anos atrás olharam para uma miúda de 16 anos que era vegetariana e pensaram: o que é que estás a fazer com a tua vida? Porquê é que estás a ser tão extremista? Mas para mim, naquela altura fazia todo sentido para mim. Eu ainda sou vegetariana e falo um bocadinho no passado nestas situações porque, embora ainda seja vegetariana, sou uma vegetariana muito mais chill do que era antes. E sou também uma ambientalista, ainda me considero, mas sem comparação à pessoa que eu era antes. Acho que antes era mesmo muito estressada e era uma coisa que mexia mesmo comigo e agora consigo viver muito mais em paz com isso. Mas é isto para mim sempre o ponto, que é, eu sinto que não era extremista, embora muita gente me apontasse, porque eu sempre, a minha posição sempre foi sobre mim, eu nunca pedi a ninguém para ser vegetariano comigo, eu nunca pedi a ninguém para deixar de usar desalderizante normal. Claro que as pessoas à minha volta, os meus pais, o meu irmão, os meus amigos mais próximos, acabaram por sofrer um bocadinho disso, com isso, porque se tiveram de adaptar às minhas escolhas, mas nunca forcei ninguém a fazer como eu. Acabou por acontecer naturalmente, por exemplo, lembro-me que um dos meus grupos de amigas começámos a comer refeições vegetarianas todas. Isso era uma coisa que me deixava muito feliz. Elas nunca tinham experimentado tofu e lentilhas, calhar, esse tipo de coisas, e que passaram a experimentar e até a gostar por minha causa. Isso sempre foi uma coisa que me deixava muito feliz, porque acho que ia ter um bom impacto nas pessoas, não é? Mas nunca senti que estava a forçar ninguém, tanto que eu sempre fui não preciso fazer comida para mim, está tudo bem, eu como o que eu ver, ou levo de casa, sempre fui muito tranquila em relação a isto. Claro, com os meus também limites disso. E os meus limites bem estabelecidos sobre o que é que para mim fazia e não fazia sentido, e o que é que eu queria e que não queria fazer. Agora o tempo passou, as coisas estão muito mais relaxadas dentro de mim, mas continuo a ser vegetariana e para algumas pessoas isso continua a ser extremo, não comer carne e peixe. Mas também, para mim, não foi um extremismo, porque se calhar, visto de fora, até pode ter parecido que foi de um dia para o outro, mas não foi. E também contando-vos assim muito rápido, o meu irmão na altura era vegetariano já há um ano, por aí. Entretanto já não é vegetariano, mas fica aqui. E então eu fui logo habituada a ver alguém a comer comida e o meu irmão funcionava super bem, não é? Portanto, ele cozinhava, a regra lá em casa sempre foi que podíamos comer o que quiséssemos, desde que fôssemos nós responsáveis por isso. Portanto, e eu, desde que sou vegetariana, cozinho todas as minhas refeições. E portanto, o meu irmão na altura já era assim, e depois ele deixou de ser vegetariano e eu ganhei algum interesse pela coisa, e então até comecei a fazer refeições vegetarianas e levava para a escola, e na escola só comia vegetariano, em casa comia o que os meus queridos pais fizessem. E depois lembro-me, até vos posso contar o dia em que comecei a ser vegetariana, porque lembro-me perfeitamente, ao almoço tinha comida atum. E não sei porque é que isso tem importante para a história, mas eu lembro perfeitamente que ao almoço tinha comida atum. E ao almoço, ao fim do almoço, estávamos a ver as notícias em casa e passou na SIC uma notícia sobre o quão interligado estava o consumo de carne e as alterações climáticas. E eu estava a falar com a minha mãe, lembro-me de estar tipo, mas imagina, isto incomoda, não sei, era por isso que eu queria ser vegetariana. E ela está tipo, então, se eu não é, então é. E pronto, foi a última vez que eu comi carne, acho que isso foi dia 9 de agosto. Pronto, e desde aí que nunca mais peguei. E portanto, acho uma história engraçada. Depois posso aprofundar mais isto se interessar. E qual era o meu ponto aqui? Não era tanto falar sobre a minha história, mas sim dar-vos este meu parecer sobre o que é que eu acho mesmo que ser extremista é. Eu acho que ser extremista não é quando nós temos ideias extremas, por exemplo. Eu posso. Estou a pensar aqui numa coisa extremista assim, meio maluca para vos contar. Posso dizer nunca mais vou andar de sapatos na rua. Isto só me implica a mim e as pessoas podem achar, acho isto uma coisa um bocado extrema, tipo, ela não precisava fazer isto. Mas eu não considero isso extremismo. O que eu considero extremismo é eu dizer, eu não vou andar mais de sapatos e, portanto, toda a gente à minha volta tem de andar descalço, porque isso é a única coisa que faz sentido.
E aí é que eu traço mesmo um problema, e daí o meu problema com o extremismo. E digo isto porque extremismo é claramente uma palavra com uma conotação negativa. E acho que aqui é que, para mim, a conotação negativa é mesmo negativa. Que é quando nós achamos que lá por nós termos opiniões fortes sobre qualquer tema, toda a gente à nossa volta é obrigado a seguir as mesmas diretrizes que nós. E acho que, claro, há coisas em que de facto é preciso que haja uma decisão e, portanto, tem de haver muita gente a achar que aquilo é o melhor ou aquilo é o pior para as decisões serem tomadas. Mas conseguimos todos perceber, acho que não é muito difícil de perceber, neste caso dos sapatos, que é uma escolha completamente pessoal. Portanto, eu posso escolher andar de sapatos na rua ou não andar de sapatos na rua e isso incomoda absolutamente ninguém. E mais do que incomodar, isso, porque pode incomodar muita gente, não é? Mas isso é assunto de literalmente ninguém. E isto, por exemplo, o meu vegetarianismo eu sinto que passa um bocadinho por aí. Eu ser vegetariana, eu em casa comer carne ou não, interessa a ninguém. Não há ninguém que me possa dizer, olha, Leonor, não, tens de comer carne. Tem de ser a minha médica a dizer, Leonor, olha, isso faz-te mal, como carne. Mas sem ser a minha médica. Não há mais ninguém que tenha nenhum tipo de direito de me dizer o que eu posso ou não posso comer, o que eu devo ou não devo comer. E acho que é quando passamos este extremo, e acho que hoje em dia é muito complicado porque há muitos extremos e polos opostos em todo lado e temos acesso a tanta informação que conseguimos encontrar qualquer informação que queiramos, não é? Eu consigo arranjar-vos dados científicos e aposto aqui dinheiro que vos arranjo dados científicos com andar descalço é muito melhor e com andar calçado é muito melhor e consigo ter dados científicos são ambas as coisas e não quer dizer que nenhuma delas esteja errada ou nenhuma delas esteja certa, é só hoje em dia há tantos polos, há tanta informação em todo lado que eu consigo dizer-vos o que eu quiser. E acho que também que o esforço que tem de haver de cada um de nós é de pensar exatamente, ok, então qual é o extremo que eu aceito? Qual é o extremismo que eu aceito? Qual é o extremismo em que eu acredito? E acho que mais do que isso, hoje em dia é muito complicado as pessoas perceberem, e como pessoas, eu muitas vezes ponho-me neste saco de pessoas e, portanto, mais uma vez, já disse isto no outro episódio, mas nunca é um ataque. Muitas vezes é um ataque mais a mim do que a quem possa estar a ouvir. Que é muito complicado eu acreditar a 100% numa coisa e aceitar que a pessoa lá aceita 100% no oposto. E, por exemplo, falando aqui nas questões ambientais, para mim é sempre muito complicado, agora menos, mais uma vez, mas antigamente era muito complicado eu estar tão preocupada em fazer tantas mudanças na minha vida para tentar resolver ou diminuir ao máximo a minha pegada ecológica e ter ao meu lado alguém que me diga eu estou-me completamente a cagar para isso, acho isso é tudo uma farsa e portanto eu vou mudar a zero a minha vida e vou fazer as coisas e, sabem, pronto, e portanto é complicado gerir, acreditar tanto numa coisa e ter ao lado alguém que te diz, não, isto é uma estupidez e tu não percebes nada disto. Acho que é complicado, são sapos difíceis de engolir, que às vezes é só tipo, eu posso ficar com a minha, tu podes ficar com a tua, está tudo bem. Mas acho que o extremismo entra quando deixamos de ter esta liberdade para dizer o que queremos e só confiar que a outra pessoa pode não pensar o mesmo que nós e está tudo bem. E depois aqui podemos entrar em muitos assuntos, o que é liberdade, o que é que eu posso dizer, o que é que não posso dizer, porque não, malta, não podem dizer tudo. Não vamos começar com isto. Acho mesmo que isto depois é uma discussão que eu tenho muito internamente também. Eu consigo imaginar o que é que alguém vai responder, sabem, a todas as minhas perguntas. Então fico só numa discussão interna com ninguém. Mas pronto, acho que depois aqui entramos em muitos pormenores do que é que pode ser liberdade, o que é que pode ser dito, o que é que não pode ser dito, o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito. Mas acho que se pensarmos todos, acho que se as nossas ações forem todas pensadas no que é que me afeta a mim, ao meu corpo, ao meu círculo, então aí eu tenho decisão. Tudo aquilo que vai afetar outras pessoas, se calhar não tenho assim tanta decisão, ou não tenho essa decisão somente eu. Mas pronto, para mim o extremismo passa muito por isto, passa muito por eu ter a minha opinião e conseguir estar tudo bem em haver outra pessoa que tenha outra opinião qualquer e temos os dois direitos a dizer a nossa opinião e a dialogar sobre isto. Acho que extremismo é quando eu tenho uma opinião própria e tento que toda a gente à minha volta tenha a mesma opinião que eu e muitas vezes usando os sistemas de manipulação e de culpabilização e de responsabilização. E acho que aqui é que se calhar entramos num caminho que não é tão fixe e que se calhar é prejudicial. E portanto também vos queria deixar este alerta, até mais do que para terem uma opinião ou outra, para terem consciência e pensamento, para conseguirem olhar para as situações com um espírito crítico de pensar, eu concordo com isto, o que é que isto está exatamente a querer dizer? E acho que é complicado hoje que temos tanta informação, às vezes pararmos em cada informação para pensarmos o que é que aquilo quer dizer exatamente, e faz sentido ou não para mim, e eu concordo ou não com isto, e isto é bom ou é mau, mas há alguns assuntos sobre os quais eu acho que nós temos de ser muito críticos e até muito responsáveis em termos a nossa opinião própria. E portanto deixo-vos aqui também o desafio de tentarem ser um bocadinho mais críticos com a informação que vem,
e tentarem perceber exatamente a vossa opinião, porque às vezes ouvimos tantas opiniões de toda a gente que é fácil acreditar que temos uma opinião igual e quando vamos pensar a fundo, se calhar nem concordamos assim. E portanto, pronto, deixo-vos este desafio. Acho que já estou a falar há algum tempo, o calor está assim a vir-me. Espero que este episódio não tenha ficado muito pesado, não era de todo o objetivo. Espero que vocês estejam bem desse lado, que estejam felizes. Deixem-me dizer-vos também, mais uma vez vou sempre pedir isto no fim dos episódios, para seguirem o meu Instagram e o meu TikTok, que é @atrasdesol.pol. Eu vou partilhando algumas coisas. Tem sido por acaso muito divertido usar esta criatividade para fazer alguns conteúdos fixos e que saiam um bocadinho da norma do que eu tinha feito até então. E portanto, se puderem ir, dar-me a vossa opinião, eu gosto muito quando falam comigo, quando vos dão uma opinião sobre o podcast. E portanto, fica aqui mais uma vez o meu pedido. Malta, não podia deixar de vir embora sem vos agradecer por ouvirem quem eu sou atrás do sol. Mais uma vez, vamos para. Estamos no 8º episódio. Maluqueira! Maluqueira. Nesta altura da minha vida também está muita coisa a mudar, portanto é sempre bom ter um sítio onde eu posso ouvir e falar um bocadinho convosco. Eu em breve conto-vos estas novidades da minha vida. Malta, um beijinho grande e vemo-nos daqui a 2 semanas.